Então, boa tarde a todos os participantes, né? Iniciamos hoje nossa primeira aula do Mais 60 Saber em 2022. Hoje nós teremos a honra de convidar a doutora Daniela Castelo Azevedo, que é doutora em saúde pública, médica reumatologista e gerente de análise de dados em saúde da Clínica Mais 60 Saúde. E hoje ela vai falar para a gente, entendendo um pouco sobre a fibromialgia. Então, Dani, queria te agradecer muito por aceitar o nosso convite e a palavra está com você. Obrigada, Carol. Uma satisfação estar aqui com vocês. Vou compartilhar a aula aqui. Eu espero que ajude os profissionais da saúde da Mais 60 e de outros locais a entender e a tratar melhor os pacientes com fibromialgia mesmo. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Vocês já estão vendo minha tela? Ah, ótimo. Então, vamos lá, gente. Vamos entender a dor crônica e a fibromialgia. Eu vou começar com um caso clínico. Vou ler rapidamente para vocês. É um caso clínico descrito sobre o ponto de vista do profissional de saúde. Então, ele chama a paciente de senhora P, fala que ela tem 64 anos e vem evoluindo com dores musculares difusas e fadigas e tem dor lombar crônica desde 91, seguida de dor crônica em tornozelo após acidente automobilístico. Esse caso foi publicado em 2014. Em 2009, ela começou a ter dor profunda em suas extremidades inferiores e a dor lombar piorou. A dor é agravada pelo toque ou pressão e aliviada pelo repouso e pelo calor tópico e tem limitado sua capacidade para exercitar-se. Ela teve diagnóstico de fibromialgia, foi prescrito gabapentina, venlafaxina, pregabalina e codeína mais paracetamol, mas a maioria resultou em eventos adversos relevantes. Atualmente, ela trata com acupuntura, pregabalina, ciclo, benzaprina e codeína mais paracetamol, mas nos últimos anos tem experimentado perda de energia, ganho de peso, cefaleias ocasionais, insônia e, ocasionalmente, humor deprimido. Ela tem outros problemas de saúde, hipertensão, hipotiroidismo, hérnia, enxaqueca, epidemia, fibroadenoma de mama, eczema, doença do refluxo gastrointestinal e síndrome do túnel do carpo. Faz uso de amlodipina, hidroclorotiazida, levotiroxina, enalapril, pantoprazol, pravastatina, aspirina e multivitaminas. Ela é enfermeira, mas não trabalha mais devido às suas limitações físicas. E o médico fez o exame físico e não notou nada alterado, a não ser a sensibilidade ao toque em alguns locais. Então, vamos começar. O que é, a dor crônica e a fibromialgia? A dor é uma experiência sensorial ou emocional desagradável associada a dano tecidual real ou potencial. E ela é crônica quando ela se estende além do tempo de recuperação usualmente esperado. Para operacionalizar isso, geralmente a gente usa um tempo maior que 3 ou 6 meses. E a prevalência chega a 20%. Nesse estudo, que foi feito pela Organização Mundial da Saúde, em vários países, em 14 países, a prevalência de dor crônica, que era aquela dor, na maioria do tempo, presente por 6 meses ou mais no último ano, foi de 21,5%. E recentemente, agora em janeiro, nós entrou em vigor a nova classificação internacional das doenças, o CID-11. E o CID-11 já contempla esse diagnóstico de dor crônica. E aí ele divide a dor crônica em duas. Dor crônica secundária, que é aquela dor relacionada a uma doença ali bem estabelecida. Então, por exemplo, dor crônica secundária ao câncer. E a dor crônica primária, onde a dor é a doença por si só. Não precisa haver outra doença associada. E dentro da dor primária, a gente tem a dor generalizada. E é aí que entra a fibromialgia. A fibromialgia é uma condição que causa dor musculoesquelética crônica, tem uma alta prevalência dependendo dos critérios diagnósticos, pode chegar a 2 a 8%, é mais comum em mulheres do que o homem,
e ocorrem tanto em adultos quanto em crianças também. E a fibromialgia, ela é desafiadora tanto para o profissional da saúde como para a pessoa que sofre do problema. Leva-se mais de 2 anos para o diagnóstico, em média mais de 2 anos. Os pacientes passam por mais de 4 médicos diferentes antes de serem diagnosticados, são encaminhados para vários especialistas, realizam vários exames, isso resulta num uso excessivo e desnecessário do sistema de saúde, e os pacientes correm o risco de sofrerem iatrogenia nessa busca pelo diagnóstico. Eu costumo chamar que é a busca do diagnóstico perdido, né? Então, é um desgaste muito grande. E aqui é só um exemplo de estudo para exemplificar isso. Eles pegaram uma base de dados de usuários de planos de saúde nos Estados Unidos, que comparou os gastos de pacientes com fibromialgia aos de pacientes sem fibromialgia do mesmo sexo e idade. E a média total de gastos em um ano era 3 vezes maior nos pacientes com fibromialgia versus aqueles que não têm fibromialgia. E isso sem resultar em benefícios, né? Nem sempre esse gasto alto vai resultar em benefício para o paciente. E na Mais 60 Saúde? A gente tem nossa plataforma digital de gestão de saúde, que é o Life Coach, que nos proporciona estudar como é que se comporta lá a nossa população de idosos frágeis. Então, nesse estudo transversal que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Reumatologia, nós incluímos 3.666 idosos frágeis, com média de idade de 80 anos, 75% deles mulheres, e a gente viu que aqueles que tinham diagnóstico de dor crônica, que estava ali registrado no prontuário, e a gente considerou, além da fibromialgia, dor lombar, dor musculoesquelética crônica ou dor neuropática, tinham 2 vezes mais chances de ir frequentemente ao PA. Eles foram ao PA pelo menos 3 vezes em 8 meses, refletindo aí a importância da gente tratar e de diagnosticar e tratar esses pacientes com dor crônica. E assim, o que é, né? O que o paciente com fibromialgia sente? O que ele vai queixar para o profissional de saúde ali? Ele vai queixar uma dor musculoesquelética difusa, generalizada, que envolve em ambos os lados do corpo, está presente acima e abaixo da cintura. Inicialmente pode ser localizada lá, igual a senhora P, que tinha uma dor localizada, né? E também os pacientes têm uma longa história de dor crônica em diferentes partes do seu corpo, como cefaleia, dismenorreia, desordem de ATMs, né, da articulação temporomandibular, lombalgia crônica. Alguns estudiosos da fibromialgia chamam isso de um fenótipo pró-dor, que são pessoas que têm muito episódio de dor crônica ao longo da sua vida. O paciente descreve a dor como predominantemente muscular, mas frequentemente há queixa de dor articular e descrição de inchaço articular, o que pode dificultar o diagnóstico. Mas ao exame físico não há a sinovite, né, a artrite que a gente fala, a inflamação das articulações. E tem outros sintomas. A fibromialgia, o principal sintoma é a dor, mas a gente tem outros sintomas. Então, é comum o paciente se queixar de fadiga, ele está sempre cansado, do sono não reparador. Alguns falam assim: nossa, doutor, eu dormi, acordei, parece que um trator passou em cima de mim, eu acordo moída. Podem ocorrer outros distúrbios do sono específicos, como a apneia do sono e síndrome das pernas inquietas. É comum também a queixa de perda de memória, de atenção para aquelas tarefas que requeram rápida mudança de pensamento. A gente chama isso de fibrofog. É como se fosse um nevoeiro assim na mente do paciente. E a fibromialgia é comumente associada a distúrbios psiquiátricos, né? Alguns sintomas são até semelhantes aos sintomas de depressão. E a depressão é o transtorno psiquiátrico mais comum associado à fibromialgia. Então, 25% dos pacientes com fibromialgia têm depressão
junto com o diagnóstico, e 50% tiveram história de depressão prévia. O exame físico, como no caso da senhora P, não é significativo, pode ter aquela sensibilidade difusa ao toque, então só de encostar, às vezes apertar o manguito ali para medir a pH já dói. Os exames laboratoriais, a gente vai pedir para descartar outras doenças que cursam com dor difusa e fadiga. E aí depende da idade do paciente. Então, pode ser hemograma, TSH, uma proteína C reativa. E, diante de uma história típica de fibromialgia, nada de pedir exames reumatológicos, porque isso só pode confundir, né? Então, nada de pedir FAN, nem fator reumatoide, porque são exames que podem dar falso positivo e confunde o paciente, o profissional de saúde, então não vale a pena pedir. E a fibromialgia, ela tem uma miríade de sintomas mesmo. Então, tem cefaleia tensional, desordens afetivas, que eu já falei, então sintomas depressivos, de ansiedade, essas dificuldades cognitivas, então a perda da memória, queixas vestibulares, então, muito comum as pacientes se queixarem de labirintite, queixas alérgicas, dor torácica e palpitação. Às vezes, essas dores são mal interpretadas e as pacientes se submetem a exames desnecessários, até cateterismo cardíaco por causa dessas dores torácicas. Há uma coisa que se chama síndrome uretral feminina, que dá uma urgência urinária. Isso é um sintoma semelhante ao de infecção urinária, mas na verdade não há infecção urinária quando você faz, né, o exame ali. Parestesias, então dormências, formigamentos. Há uma dor também, elas podem se queixar de dor na vulva, isso pode dificultar a atividade sexual dessas pacientes. Síndrome do colo irritável, então, em que elas alternam períodos de constipação com diarreia, e aí podem chegar com síndromes, com diagnósticos de múltiplas intolerâncias alimentares, mas que, na verdade, se devem à síndrome do colo irritável. Pode dar disfagia, disgeusia, né? Uma alteração do paladar, disfunção da TM, que eu já falei, e a cefaleia também. Então, como é que a gente vai entender a fibromialgia para ajudar esses pacientes com esses múltiplos sintomas que muitas vezes chegam com um sofrimento intenso no consultório, com aquela sacola de exames? Para a gente ajudá-los, a gente precisa entender a doença. O primeiro passo que eu falo é entender o mecanismo da dor na fibromialgia. O mecanismo da dor que a gente entende, costuma entender mais, é aquele mecanismo que a gente chama nocetivo, periférico. Deu uma topada no meu dedão ali na porta, teve um dano ali nos tecidos, veio aquela dor aguda, eu posso usar um anti-inflamatório, uma dipirona para melhorar. Aqui eles deram exemplos de artrite, dor relacionada ao câncer, osteoartrite. Tem um mecanismo de dor que é aquele dor periférico. Então, que você tem uma disfunção ali, uma lesão dos nervos periféricos. Então, e responde tanto a essas terapias de analgésicos comuns, né, de ação periférica, quanto a ação central. Então, por exemplo, dor da neuropatia diabética, neuralgia pós-herpética, que é tão comum nos nossos pacientes, né, nos idosos. Mas a dor da fibromialgia e dessas síndromes de dor crônica primária, que agora estão lá no CID-11, são dores que a gente chama de centralizadas, são dores da sensibilização central. Na verdade, é um distúrbio no processamento central da dor. E aí a gente tem que saber usar as medicações adequadas, que são terapias com ação central, que vão alterar os níveis de neurotransmissores ali envolvidos na transmissão da dor, que é o caso da fibromialgia, do colo irritável, da cefaleia tensional. E o que leva a essa sensibilização central? Então, uma das teorias é que haveria um fator estressante, pode ser físico, emocional. Esse fator estressante, ele levaria à ativação do sistema hipotálamo pituitário adrenal, levando a
liberação de cortisol e ao sistema nervoso autônomo simpático, levando à liberação de noradrenalina. O cortisol e a noradrenalina, dependendo da concentração ali dos receptores, eles podem ter efeitos imunoestimulantes ou imunodepressores. Isso ia levar a uma inflamação com liberação de citocinas. Em pacientes com uma predisposição genética, com defeito lá em algumas enzimas que limpam essas citocinas, ele teria uma sensibilização periférica, quer dizer, aqueles nociceptores ali da dor, que estão no sistema periférico, ficam ali ligados e isso acaba levando a uma sensibilização central. É como se o sistema da dor esquecesse de desligar, né? Ele fica ali ligado o tempo todo, mandando as mensagens ali, né, para o sistema. Estou com dor, 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 né? Não desliga. E como é que eu vou identificar isso? Não tem um exame que me mostra isso, assim, a nível prático, né, lá no meu consultório. Eu vou identificar isso pelas características ou qualidade da dor. Então, como eu disse, é uma dor difusa, generalizada, ou em vários locais, alternando a intensidade, às vezes de natureza migratória, o paciente fala que a dor anda. É frequentemente acompanhada de desestesia ou parestesia. Então, pode ser descrita como formigamento, queimação, dormência. Os pacientes podem notar desconforto ao toque ou quando colocam roupas apertadas. Então, as mulheres às vezes queixam de dor aqui, onde fica o sutiã, na alça do sutiã. E é uma dor acompanhada de outros sintomas originados do sistema nervoso central. O que é isso? Fadiga, aquele cansaço, assim, a pessoa está sempre cansada. O distúrbio do sono, né? Aquele sono que não é repousante, a pessoa pode dormir 12 horas e acorda cansada. Da memória, do humor, né? Então, a pessoa fica com sintomas de depressão, com tristeza, com desânimo. Ela pode ter sensibilidade aumentada, claridade, som altos, odores, aqueles sintomas viscerais todos que eu já falei, e muitas vezes elas são classificadas como somatizadoras, aquelas pessoas que se queixam demais, somatizam tudo, e não é bem assim que a gente tem estudado. De novo, falando sobre aquele fenótipo, né, da pró-sensibilização central, pró-dor crônica, né? Então, assim, o que eles acham é que às vezes você pode ter ali aquela dor, começou como uma dor aguda, por exemplo, você tem uma osteoartrite no joelho, ali teve aquela dor, tratou, mas aquilo continuou doendo e a dor foi para outras partes do corpo. O que aconteceu? Então, tem pessoas que parecem que são predispostas, né, a ter essa sensibilização central, então parece que tem mais, ocorre mais em mulheres, tem um fator genético, às vezes um trauma precoce na vida, história familiar para dor crônica ou distúrbios do humor, né? Aqueles outros sintomas, fadiga, distúrbio do sono, estresse, fatores cognitivos como catastrofização, que eu vou falar, e isso aí tudo faz com que esse estímulo que era para ser só agudo, aquela dor aguda, perdure, fique crônica, e dependendo da resposta que a pessoa tem a esse estímulo, né, a resposta ao estresse ou à dor aguda, isso pode ir acometendo regiões novas ou diferentes de dor crônica. Bom, eu falei de um passo para entender, que é a questão da fisiopatologia da dor crônica, da sensibilização central, da fibromialgia, e agora eu vou falar do outra questão fundamental para entender a dor crônica. Na verdade, toda doença crônica, ela tem que ser enquadrada no modelo biopsicossocial. Então, toda doença é uma interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais, né? Todo adoecimento carrega isso. Então, além daquelas alterações fisiológicas que eu acabei de explicar, a gente tem que considerar aqui o afeto, que eu vou chamar aqui de afeto positivo,
afeto negativo, que seria o humor deprimido, né? O bem-estar psicológico, a cognição, o comportamento perante aquele problema e como aquilo vai afetar as interações de trabalho sociais. Bom, a gente sabe que, como eu estou chamando aqui, o afeto negativo, ele está muito... isso já está bem estabelecido na literatura, que ele está relacionado à dor crônica. E como é que isso encontra ali com o comportamento da pessoa? Então, tem um modelo muito bem descrito, né? Que é o medo da dor e evitação do movimento. Os fisioterapeutas geralmente conhecem bem essa questão. O que acontece, né? A pessoa tem um dano, então, que levou a uma experiência dolorosa. Muitas pessoas, a maioria delas, felizmente, não vai ter medo daquilo, elas vão enfrentar aquilo, vão procurar tratamento, vão fazer o tratamento fisioterápico ou cirúrgico, que for o que precisar, e vão se recuperar, né? Então, ela tem um comportamento ali ela enfrenta aquele problema, aquela experiência e corre atrás, né, da sua recuperação. Agora, tem outras pessoas que já têm um comportamento que a gente chama de catastrofização. Quer dizer, ela vê aquela experiência dolorosa como uma coisa muito grave, como uma catástrofe mesmo. Ela acha que ela vai morrer, que ela vai ficar aleijada, que a colega teve uma dor assim parecida e morreu uns dias depois. Isso tudo pode ser alimentado pelo afeto negativo. Às vezes ela não está bem, né? Está com tristeza, angustiada, e aí catastrofiza mais, né? E por informações alarmantes sobre a doença. Então, ela vai lá no Google, pesquisa e vê uma pessoa lá que ficou muito ruim, tudo, e ela acha mesmo que vai morrer por causa daquilo, que aquilo é o fim da vida dela. Isso leva a um medo de movimentar, né? Ela acha que qualquer movimento vai levar à piora da dor, ela hipervigia a dor, então tudo, ela começa a prestar atenção neuroticamente naquela dor, tudo é a dor, né? E assim, o que eu faço da dor, e começa a fazer associações assim espúrias que não tem. E isso na dor musculoesquelética é horrível, porque ela para de usar os músculos, as articulações, piora a dor, ela para de ter, de fazer as coisas normais da vida dela, de trabalho, convivência social, fica deprimida, e isso alimenta esse ciclo. Então, a gente tem que resgatar o paciente aqui desse ciclo de dor, catastrofização, desuso, incapacidade, que é o medo da dor e evitação do movimento. Eu falei de afetos negativos e aqui eu queria falar um pouquinho de afeto positivo e dor. A gente tem, mais recentemente, além de depressão, ansiedade relacionada à dor, e aí tanto a depressão quanto a ansiedade pode levar à dor, e a dor crônica pode levar à depressão e a ansiedade. A gente tem estudos que mostram essa relação bidirecional, mas recentemente a gente tem tido estudos sobre o bem-estar psicológico e a dor. O bem-estar psicológico seria um fator protetor contra a dor crônica. Então, eu brinco que não basta não ser triste, preciso ser feliz também. E aí a gente pode considerar o bem-estar psicológico, só para eu ilustrar aqui para você, sobre 2 pontos de vista. Tem um bem-estar psicológico que a gente chama de subjetivo, hedônico, que tem a ver com satisfação da vida, muito afeto positivo e pouco afeto negativo, e eudaimônico, que tem mais a ver com propósito na vida. E esse aqui a gente mede na Mais 60 através do questionário CASP-16. Está lá no Life Code, vale a pena dar uma espiada lá. E aqui são exemplos de estudos dessa relação entre bem-estar psicológico e dor crônica. Então, estudo aqui feito na Europa, né, com idosos, mais de 13 mil participantes, e mostraram quem tinha maior bem-estar psicológico na linha de base do estudo, desenvolvia menos osteoartrite, artrite ou reumatismo. Tanto nos mais novinhos, digamos assim, menor que 65 anos, quanto nos maiores que 65 anos. Outro estudo aqui, que reuniu 232 pacientes com dor musculoesquelética crônica,
mostrou que quanto mais satisfeito com a vida, menor a intensidade e a generalização da dor. E esse aqui, olha só, em pacientes com osteoartrite de joelhos, mostrou que uma baixa satisfação com a vida predisse a piora da função, quer dizer, da funcionalidade ali de quem tem a osteoartrite com o joelho. E aí, trazendo, eu sempre gosto de trazer aqui para nós, há um estudo feito em várias universidades federais do país, e a gente tem aqui pertinho da gente, lá no Hospital das Clínicas, aqui, né, da UFMG, o estudo ELSA Brasil, que estuda doenças musculoesqueléticas e que mostrou que esses componentes do bem-estar subjetivo estavam associados à dor crônica do joelho, né? Estavam mais associados se aquela dor estava associada à incapacidade, se fosse uma dor incapacitante. Então, para mostrar a importância da gente considerar questões negativas, né, psicológicas negativas e as psicológicas positivas. Bom, então a gente já entendeu, né, a fisiopatologia, a questão da sensibilização central, então é uma dor diferente, né? A gente tem que inserir essa dor no psicológico e no social do paciente, não basta só o biológico, e a partir desse conhecimento que nós vamos tratar a fibromialgia. E aí, começa pelos objetivos, né? Muitos pacientes e os profissionais de saúde alimentam uma busca por cessar a dor, tem que acabar aquela dor completamente. Não é esse o objetivo, né? O paciente com fibromialgia, com essas dores primárias, sempre vão ter um grau de dor em maior ou menor intensidade. O objetivo da gente tem que ser melhorar a funcionalidade do paciente, quer dizer, a capacidade de fazer as tarefas do dia a dia, a convivência social e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente. Esses são objetivos, né? Então, assim, primeiro passo, e por isso que a gente está aqui, né? Eu espero que outras pessoas assistam essa gravação, porque é importante, é muito prevalente, a gente tem esse problema lá na nossa clínica, nos nossos pacientes, a gente precisa entender a doença. Eu vi que a Rafa está aí, eu tenho certeza que a Rafa vai colocar a equipe dela para assistir essa aula, para tratar os pacientes. E a gente vai inserir esse paciente num cuidado multidisciplinar. Olha que felizados que nós somos, gente. A gente está numa clínica, e quem não é da clínica e depois assistir a aula, a gente tem que buscar um cuidado multidisciplinar. Não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o fisioterapeuta. E o primeiro passo, o Estevão perguntou assim, Daniela, você tem que falar qual que é o pulo do gato para tratar. Por que seus pacientes lá melhoram da dor e tudo? O mais importante aqui, que eu considero o pulo do gato, é a orientação ao paciente. Se o paciente não entender o que ele tem, o tratamento está fadado ao sucesso. Não adianta ele ir lá, muitas vezes a experiência do paciente é assim, ele vai no consultório, o médico é ótimo, faz lá o diagnóstico diferencial, chega para ele, você tem fibromialgia, aqui o remédio. Pronto, ele não entendeu, não sabe o que é, às vezes vai buscar informações que não são confiáveis, e aí ele vai passando por vários profissionais de saúde em busca do diagnóstico perdido. Então, ele tem que entender que a fibromialgia é uma doença real, a gente tem que explicar aquele mecanismo de sensibilização central. Geralmente, eu falo para o paciente que há um curto-circuito no sistema da dor dele, então, o sistema da dor dele lá está todo embolado, os fios estão dando curto e a gente vai tentar arrumar aquele curto-circuito ali para não ficar tendo aquele estímulo de dor o tempo todo. A gente tem que reafirmar a ele que o problema é no processamento da dor, não é uma infecção, não é uma inflamação, não é um câncer. Então, isso tem que ser assegurado sempre que o paciente necessitar. A gente tem que pontuar o papel do estresse. Então, assim, tem gente que vive, né, tem um estilo de vida muito estressante, não dá, né? Ele tem que rever isso aí para melhorar, tem que tentar técnicas de relaxamento, respirar, né, repensar essas questões. A questão do distúrbio do humor, então, se ele está deprimido,
Se ele está com um transtorno de ansiedade, tem que tratar, ele não vai melhorar. Sem preconceito contra ir ao psiquiatra, né, gente? A gente já está em 2022, né? A gente tem que ensinar nossos pacientes a não alimentar esse preconceito, tratar os distúrbios do humor. O papel da higiene do sono, né? E então nada de ficar vendo televisão no celular até tarde, nada disso. O papel do exercício, os pacientes eles têm muita, às vezes, resistência em fazer os exercícios, porque acho que vai piorar a dor, né? E a gente tem que ir mostrando que não é bem assim. Mostrar que o prognóstico é bom, né? Que a maioria dos pacientes vai ter uma vida normal e ativa, e a gente tem que educar sobre os comportamentos de má adaptação. Então, isso aqui, todos os profissionais de saúde têm que estar unidos nesse mesmo coro, né? Seja o psicólogo lá ajudando com a terapia cognitivo-comportamental, o fisioterapeuta reabilitando ali uma dor, né, musculoesquelética, o educador físico, a enfermeira, o farmacêutico. Então, assim, todo mundo nessa mesma toada aí. Então, a atividade física, ela vai reduzir a dor, melhora a funcionalidade, a qualidade do sono. Pode ser, o melhor são exercícios aeróbicos, né? Então, uma caminhada rápida, bicicleta, natação, hidroginástica. Os pacientes da faixa etária que a gente atende gostam muito da hidro, e a atividade deve ser aumentada de forma gradual, né? A terapia cognitivo-comportamental ajuda bastante, a gente tem muitas evidências na literatura, então isso vai ajudar o paciente a lidar com o problema, evitar comportamentos inadequados perante a dor, igual tirar aquele ciclo lá de catastrofização, o terapeuta vai ajudar. E aqui eu coloquei outros tratamentos. Como eu falei do bem-estar psicológico, eu exemplifiquei com esse estudo aqui que há possibilidade de intervenções psicológicas positivas. É um método descrito na psicologia, bem descrito, né? Não é autoajuda assim por si só. Há um método para fazer essa intervenção psicológica positiva. E esse estudo, que tem um título muito interessante, que é Feliz Apesar da Dor, testou esse método. Ele comparou com a terapia cognitiva comportamental e com uma lista de espera. E a intervenção foi feita pela internet, durou 8 semanas, os pacientes foram aleatorizados para receber cada uma, e os pacientes do grupo da intervenção psicológica positiva e da terapia cognitiva, né, comportamental, tiveram aumento do nível de felicidade e diminuição na depressão imediatamente após o tratamento em 6 meses. Então, a intervenção perdurou até 6 meses. Só que não resolveu, não teve efeito sobre a incapacidade. Aqui, talvez, se o fisioterapeuta entrasse, né, a equipe multi, lá, igual a gente faz na clínica, haveria uma melhora da capacidade. Outras terapias, então a gente tem acupuntura, yoga, tai chi, todas são bem-vindas, são tratamentos adjuvantes, não tem muitos estudos, mas eles raramente causam danos, o custo é acessível, os pacientes gostam, então isso pode ajudar bastante. O tratamento medicamentoso é o último, é quando a gente não consegue tratar com essas medidas, né, mais conservadoras, digamos assim, e quando há outros problemas associados, o paciente está deprimido, né, tem uma dificuldade ali para dormir, a gente pode lançar a mão. Na literatura, eles falam que a primeira escolha é o tricíclico, em doses baixas, só que para o paciente da mais 60, isso não é factível, porque no paciente idoso, tem muitos efeitos colaterais, então tem questão de hipotensão postural, né? Aumenta a chance de quedas, pode ser cardiotóxico, então nós vamos deixar isso para lá. A gente pode usar a duloxetina, né? Um inibidor dual, né? Da recaptação de serotonina e noradrenalina, de 30 a 60 miligramas por dia. É uma boa escolha naqueles pacientes que têm depressão associada,
e anticonvulsivantes, como gabapentina ou pregabalina, que ajuda também naqueles pacientes com distúrbio do sono. Todos têm efeitos colaterais, a gente tem que monitorizar isso aí, tentar achar baixas doses, né? Aumentar aos poucos, monitorizar ali no início do tratamento para tentar evitar esses efeitos adversos e principalmente, né, incentivar aqueles outros tratamentos, para que ele precise menos de remédio. Agora, aqui, gente, para finalizar, eu vou trazer o depoimento da senhora P, ela falando dela, não é o médico. E aí a gente vai entender sobre o ponto de vista dela, da paciente. E no final eu vou convidar vocês aqui para uma reflexão. Então, o que ela fala? A maioria das pessoas não entende a fibromialgia, elas não captam. Elas te veem, te olham e você parece estar bem. Então, elas não entendem. A dor da fibromialgia parece uma tensão ou dor muscular profunda. Para mim, tem sido uma dor aborrecida, profunda e aflitiva através do meu corpo. Eu nunca sei como será o meu dia. Eu tenho que acordar pela manhã e verificar o que dói e que medicamento eu posso tomar para essa dor e como eu irei funcionar naquele dia. Durante o dia, eu sinto que eu tenho um prazo de validade. É como se eu tivesse um peso em torno do meu pescoço, das minhas costas, da minha cintura, e aí eu começo a decair depois de um tempo. Eu ainda posso estar bem mentalmente, mas meu corpo simplesmente desiste de mim e eu tenho que deitar. As medicações afetam minhas atividades da vida diária. Eu usualmente as tomo à noite para poder funcionar durante a manhã. Mas eu não posso pular da cama e fazer o que eu era acostumada a fazer. Eu tenho que ter um tempo para levantar, ver o que dói, ver se eu preciso de uma medicação adicional. É como se eu estivesse caminhando por um nevoeiro. A acupuntura tem me ajudado a aliviar a dor. Eu não espero que ajude com as medicações, mas que, com ela, eu tome menos medicações no geral. No princípio, o mais difícil foi receber o diagnóstico. Tinha que ser entre A, B, C, D ou E. E no final não era nada disso. Desde que meu médico me diagnosticou, a parte decepcionante tem sido a procura de medicações ou tratamentos que irão me ajudar a retomar o quanto for possível de uma vida normal. Há um plano melhor para mim? Então, a reflexão é essa, gente. Há um plano melhor para a senhora P, com tudo que a gente viu aqui, como é que a gente pode ajudar essa senhora aí no seu tratamento da fibromialgia e os pacientes que vão, né, surgir no nosso caminho aí? Como é que a gente pode ajudá-los? Né? Eu espero que essa aula tenha ajudado, tenha dado uma luz aí para vocês, né? E uma equipe unida sempre é mais o tratamento desses pacientes fica mais fácil de fazer, mais eficaz. É isso, obrigada, mas você senta saber. Vou interromper aqui e passar a palavra para a Carol, para a Ana Carolina. Dani, gostaria de te agradecer muito pela aula excelente, tenho certeza que foi muito esclarecedora. Né? Essa aula vai ficar gravada, nós vamos subir ela para o YouTube, então nossos profissionais vão ter a oportunidade, né, de revisar essa aula e outras pessoas assistirem as aulas depois. Né? Gostaria de abrir agora perguntas, quem está assistindo, se alguém tem alguma pergunta a ser feita. Como eu falei, né, a aula vai ficar gravada, pode ser que surjam novas perguntas, né, ao longo das visualizações, e aí a gente entra em contato com você, Dani, por e-mail, a gente encontra nos corredores para esclarecer essas dúvidas e responder, né, as dúvidas de quem deixar as perguntas no YouTube, tá bom? Combinado, pessoal. Então, queria agradecer muito vocês, a participação de todos. Dani, mais uma vez, por ser nossa parceira, né, no Mais 60 Saber. E nas próximas semanas, né, nós teremos aulas semanais, todas as terças-feiras. Teremos aulas voltadas para a área assistencial, né? Trataremos o tema dor com diversos olhares de vários especialistas. Então, para quem assistiu essa aula, né,
Eu agradeço muito e deixe suas perguntas, continue nos acompanhando, sigam nas redes sociais. E a Mais 60 Saber está de portas abertas, né, para dúvidas, sugestões. E quem não conhece ainda, né, não só, né, o Mais 60 Saber, mas a clínica Mais 60 Saúde, nós estamos à disposição. Então, agradeço a todos a participação e uma boa tarde.